Olá, boa noite para você. Quinta-feira, dia 14 de setembro, o TV Notícias de hoje começa agora e com muita informação. Você confere comigo os destaques. Nós vamos saber como é possível acelerar o metabolismo, principalmente para quem tem dificuldade de perder peso. Confira também as vagas de emprego e estágio no nosso quadro Mercado de Trabalho. Em uma reportagem especial, você vai ver o quanto é possível economizar com alguns cuidados simples dentro de casa. Serviços bancários. Pesquisa da Serasa revela que a cada 16 segundos, uma tentativa de golpe é praticada no Brasil. Tem muito mais, o TV Notícias de hoje está só começando. A gente começa o TV Notícias de hoje falando da dificuldade que algumas pessoas têm em queimar calorias. E a conta é simples. Para perder peso, precisamos gastar mais do que consumimos. Fazer exercícios ajuda a acelerar o metabolismo, mas nem sempre é o suficiente. Existem até alguns alimentos funcionais que ajudam o organismo a trabalhar mais rápido. A Camila conta que no passado já teve problema com peso. A jovem de 24 anos tem 1,75 m de altura e chegou a pesar 78 quilos. Hoje está com 71,5 kg. Já tive problemas sim com peso, assim, a minha alimentação não era muito boa. Por isso procurei fazer nutrição, não só por isso, né, por vários fatores, mas depois da nutrição você começa a observar que o peso não é tudo, né, que varia muito. Você vai atrás de uma alimentação menos inflamatória, de uma alimentação com quantidade, às vezes, de proteína maior para ganhar massa muscular, que isso é muito importante, né? Para perder peso, a Camila começou a incluir na dieta alguns alimentos que aceleram o metabolismo. Esta nutricionista explica que, apesar da genética interferir no gasto de calorias, os hábitos de vida têm papel fundamental. A alimentação e o exercício físico ajudam a deixar o metabolismo mais rápido. E vale lembrar que, a partir dos 30 anos, ele começa a ficar lento e não para mais. Por isso é tão importante cuidar da saúde sempre. A atividade física ela é fundamental para quem precisa perder peso. Um mito que caiu por terra é a questão da musculação, que a musculação não era indicada para quem precisava perder peso. Hoje a gente fala que é necessário fazer atividade física, porque a atividade física vai fazer com que você ganhe massa muscular. Conforme a pessoa ganha massa muscular, a pessoa vai conseguir aumentar a sua taxa de metabolismo. Então ela vai conseguir fazer com que o seu corpo gaste mais energia, consequentemente mais calorias, e com isso a pessoa vai ter mais facilidade de perder peso. A atividade e a alimentação, ela tem que casar junto com essa atividade física, né? A gente não corta os alimentos, a gente tem que saber escolher os alimentos. A nutricionista explica ainda que geralmente quem está acima do peso ou obeso tem metabolismo mais lento. E para perder os quilos a mais, não adianta fazer dietas muito restritivas. É preciso saber fazer as escolhas certas. Às vezes as pessoas falam assim, colocar um alimento como sendo um milagroso de tudo. Não, ele tem que fazer parte de um conjunto de uma alimentação equilibrada. Então, quais são esses alimentos que a gente pode inserir dentro da nossa reeducação alimentar? A cafeína, né? Então, a gente pode tanto estar consumindo na forma do café, do chá mate, ou através de cápsulas, em quantidades adequadas. Lembrando que ela tem algumas contraindicações, então não é todas as pessoas que podem consumir a cafeína. Os chás, né, chá verde, chá branco, o gengibre para colocar no suco, no café da manhã, a canela também, que é bastante legal a gente estar colocando em alguns alimentos, dá para a gente colocar, a pimenta, também é um alimento que ajuda a acelerar o metabolismo. E vamos ao cardápio. Vale a pena apostar em alguns alimentos, pois eles deixam o metabolismo nas alturas. Mas é sempre bom lembrar que o ideal é buscar ajuda com um profissional especializado. E nada de copiar a dieta do colega, hein? É preciso entender como o seu organismo funciona. Então, como a Carolina já reforçou, cada dieta é individualizada. O metabolismo é um conjunto de reações hormonais químicas, então ele é individualizado, cada pessoa vai ter seu metabolismo. Então, um nutricionista ele vai ser capaz de calcular essa taxa de metabolismo individualizada, então a dieta tem que ser individual, não dá para copiar a dieta do colega. A Camila hoje quer perder mais 3 quilos e está tentando seguir uma rotina saudável, comer bem e fazer exercício físico. Atualmente eu pratico atividade física, né, mas não com tanta regularidade como eu gostaria. Porém, a gente sabe que a alimentação adequada deve estar associada com a atividade física, né, para ter um casamento de sucesso aí. E é isso mesmo, sempre aliar uma boa alimentação à prática de atividade física.
Ontem, aproximadamente 150 profissionais que atuam com educação em Uberlândia participaram de uma capacitação para enfrentar e prevenir o uso de drogas no ambiente escolar. O encontro foi promovido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública. Hoje, o assunto também foi amplamente discutido durante a 4ª Conferência Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas. E amanhã, as atividades continuam de 8 da manhã ao meio-dia no plenário da Câmara Municipal. Qualquer pessoa pode participar. Uma pesquisa da Serasa, empresa que centraliza os serviços bancários no Brasil, mostrou um aumento no número de fraudes no primeiro semestre deste ano. O setor financeiro foi o maior alvo dos criminosos. De acordo com o levantamento, a cada 16 segundos acontece uma tentativa de golpe no Brasil. Raquel recebeu com surpresa o aviso de cobrança da parcela de um empréstimo que nunca fez. O contrato, feito pela internet sem qualquer assinatura, não foi autorizado por ela. Ainda assim, está há um mês tentando provar sua inocência. Eu tenho que deixar de trabalhar vários dias, eu tenho que ir na delegacia de polícia, eu tenho que ir no banco, eu tenho que ficar entrando em contato. Todo dia eu recebo e-mail, eu recebo telefonema pedindo comprovação de que eu não fiz, de boletim de ocorrência, de cartas do banco que tem a conta que eu não solicitei e eles não fornecem isso. As tentativas de golpe no setor bancário e financeiro contribuíram para aumentar os índices de registros no primeiro semestre deste ano. Neste segmento, a alta foi de 31%. No balanço geral, o crescimento foi de 7,5%. Isso representa uma abordagem criminosa a cada 16 segundos. Como é possível, sem uma assinatura, sem nada, o pessoal conseguir pegar empréstimos, e não aconteceu só comigo, que através do banco eu fiquei sabendo que já foram muitas reclamações a respeito. Algumas atitudes contribuem para se proteger das fraudes. Não perder de vista seus documentos quando solicitados em ambientes movimentados. Não informar os números de identificação quando preencher cupons para participar de sorteios ou promoções de lojas. No mundo virtual, ao ingressar em um site, conferir se possui certificado de segurança. Para isto, basta checar se o HTTP do endereço vem acompanhado de um S no final. Não fazer cadastros em sites que não sejam de confiança. Não compartilhar dados pessoais nas redes sociais. Manter atualizado o antivírus do seu computador, diminuindo os riscos de se ter dados pessoais roubados por arquivos espiões. Evitar realizar qualquer tipo de transação financeira utilizando computadores conectados em redes públicas de internet. Ao usar computadores compartilhados, verificar se fechou suas contas, como e-mail ou conta bancária. Os golpes preocupam também os lojistas. A CDL registrou 1.491 alertas por meio do SOS Cidadão, sistema de proteção que beneficia quem compra e vende produtos no comércio. Qualquer indício que você tenha dessa fraude, a gente recomenda que imediatamente o consumidor ele procure a delegacia da Polícia Civil e registre essa ocorrência e faça o mesmo procedimento. Ele vai vir na CDL, primeiramente ele pode fazer um alerta por telefone, né? E ele tem que vir na CDL no prazo de 7 dias corridos, depois para poder trazer o documento que comprove essa ocorrência. Se ele não vier, o alerta ele vai sair automaticamente do sistema. E como nós vimos aí na reportagem, as dicas principalmente na condição de cliente dos serviços bancários. Sempre importante ficar atento. E depois do intervalo, Uberlândia teve um aumento na inflação no mês de agosto. O que teve realmente aumento e queda nos preços. Você vai ver daqui um pouquinho. Tem também o nosso quadro Mercado de Trabalho. Não saia daí, eu volto já. O governo de Minas Gerais lançou ontem, em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado, a Codemig, o portal que pretende dar maior visibilidade aos destinos turísticos de Minas. A ideia é que a plataforma virtual funcione como uma ferramenta de promoção e gestão para todos os agentes do setor, públicos e privados também, como agências de viagens. Basta acessar o www.minasgerais.com.br.
E vamos agora às vagas de estágio e emprego abertas para Uberlândia e região. É o nosso quadro Mercado de Trabalho. Vaga para assistente de compras. O salário de R$ 2.200 de segunda a sexta em horário comercial. Como requisito, ensino superior completo e experiência mínima de 3 anos na função. Enviar o currículo para ludmilaribeiro@fundaçãocdl.org.br. Vaga para estoquista. Horário de trabalho comercial. O salário é de R$ 1.200 mais vale transporte. É necessário ter ensino médio completo e desejável experiência na função. Enviar o currículo para ludmilaribeiro@fundaçãocdl.org.br. Vaga para recepcionista em hotel. Horário de trabalho 12/36. O salário é de R$ 1.200 mais vale transporte. É necessário ter habilitação A ou AB, ensino médio completo. Enviar o currículo para ludmilaribeiro@fundaçãocdl.org.br. Vaga de estágio em atendimento na área administrativa, de segunda a sexta de 7h30 da manhã a 12h40 e também sábado das 8 ao meio-dia. A Bolsa Auxílio é de R$ 742 mais vale transporte. É necessário cursar ensino superior. Enviar o currículo para cdlestágio01@fundaçãocdl.org.br. Vaga de estágio em setor comercial, atendimento telemarketing. O horário de segunda a sexta de 9 da manhã às 4 da tarde com 1 hora de almoço. A Bolsa Auxílio é de R$ 800 mais vale transporte. Como requisito, cursar superior em administração. De preferência, os primeiros períodos. Contato talentos@fundaçãocdl.org.br. Vaga de estágio também em contábeis, área de crédito e cobrança, de segunda a sexta do meio-dia às 6 da tarde. A Bolsa Auxílio é de R$ 937 mais vale transporte. É necessário cursar superior em contábeis ou áreas afins. Enviar o currículo para cdlestágio01@fundaçãocdl.org.br. A gente segue falando sobre economia. Foi divulgado o Índice de Preços ao Consumidor. Uberlândia registrou um aumento da inflação no mês de agosto em relação ao mês anterior. Nós vamos saber a partir de agora dos produtos e serviços que ficaram mais caros e aqueles que também tiveram uma desaceleração. Aqui comigo está o economista Álvaro Fonseca, do CEPES da Universidade Federal de Uberlândia. Álvaro, muito obrigado pela presença aqui mais uma vez. Quando a gente fala de inflação, é um número que significa e que é interessante, inclusive, para toda a comunidade, porque de alguma forma afeta o nosso bolso, inclusive o nosso poder de compra. O que a gente pode falar em relação à inflação registrada, Álvaro? Olha, nós tivemos um aumento de 0,24% nesse mês de agosto, né? Tudo que a gente mede em IPC são preços médios. Então as pessoas falam assim, se houve uma inflação, os preços todos subiram, e se houve uma deflação, os preços todos desceram. Não é bem assim, né? Existem preços que sobem, existem preços que descem, e quando você faz a inflação média com todos os procedimentos estatísticos, os preços, em média, subiram 0,24% nesse mês de agosto. Preços de bens e serviços. E quando a gente fala de bens e serviços, são serviços essenciais, inclusive, como transporte, serviço de telefonia, não é mesmo? Todos eles. Nós temos a energia elétrica, nós temos água, nós temos os transportes, a telefonia, todos os serviços são medidos, né? E todos os bens também, divididos em grupos, medidos, e aí a gente tira a inflação média do mês. O que a gente pode falar que teve um aumento significativo, ou que pelo menos fez com que esse número realmente acontecesse e aparecesse em 0,24%? Olha, os grupos principais do IPC sempre são o grupo de alimentação, o grupo de habitação e o grupo de transportes. Esses 3 grupos são 9 grupos, o IPC é composto de 9 grupos, né? Milhares de produtos, mas esses 3 grupos são os grupos onde existem aqueles preços que mais impactam a vida do cidadão. Ou seja, são alimentação, de uma maneira geral. Na habitação, você tem energia elétrica, você tem aluguel e taxas de água. No transporte, você tem principalmente o transporte coletivo urbano e os combustíveis. Então, esses 3 grupos são os grupos nevrálgicos do IPC. E dependendo do comportamento de preços dele, o IPC fica mais alto ou mais baixo. Pensava antes da nossa entrevista, eu acho que é algo curioso e interessante, que vale a gente falar também para o telespectador, que é em relação à inflação. Quando a gente fala, teve inflação, todo mundo pensa, meu Deus, a situação se agravou, a situação está muito grave ou está muito ruim. Na verdade, não necessariamente é assim, né? Quer dizer, isso faz parte da nossa vida. Flávio,
Às vezes as pessoas têm logicamente quem não está acostumado, quem não está vivendo o dia a dia, né, fala assim, que bom, teve deflação. Então o meu salário está valendo mais, né? Normalmente é claro, seu salário está comprando mais se aqueles produtos que desceram são os seus produtos do seu dia a dia. Isso é matemática rasa. Só que, na verdade, em termos de economia, quando a gente dá o índice geral do IPC, isso é um dado do que foi o mais condensado possível. A gente gosta de abrir o IPC para ver o que é que está subindo, o que é que está descendo. E aí que vem a pergunta fundamental, por que está acontecendo isso? Então, se você tem na economia meses seguidos da inflação em queda ou de recuo da inflação, né? Inflação sobe, a inflação acelera quando o índice posterior é maior que o anterior. E ela desacelera quando ele é menor, mas não necessariamente. Mas ele está subindo em cima do que já subiu. Quando a inflação baixa de zero, ou seja, existe a deflação, a gente chama que o índice está recuando, que ele está ficando realmente menor do que ele era. E meses seguidos de deflação, de índices negativos, significa um problema da economia, significa que a economia pode estar desacelerando. Então você tem que ver o que é que está acontecendo, por que é que está diminuindo. Da mesma forma que você vai procurar por que é que está aumentando. Álvaro, olha, muito obrigado pelas informações e conte sempre com a gente espera também contar sempre com você. Eu espero sim, pode chamar que a gente vem. Muito obrigado. Obrigado, Álvaro. Obrigado a todos. E depois do intervalo tem a previsão do tempo para amanhã e ainda você vai ver o quanto é possível economizar com alguns cuidados simples dentro de casa. O TV Notícias faz um rápido intervalo e volta já. Ainda não é possível calcular qual a extensão da área atingida pelo fogo que destruiu boa parte da reserva ecológica do Panga na última terça-feira. Ontem, os bombeiros voltaram ao local e fizeram o trabalho de rescaldo para evitar, inclusive, o surgimento de novos focos de incêndio. Ainda não é possível ter certeza de como o fogo atingiu a reserva, mas acredita-se que uma queimada em alguma fazenda vizinha pode ter dado início ao incêndio. Como o clima está muito seco e com vento, as chamas se espalham rapidamente. Os bombeiros ainda trabalham no local. E esse clima seco e a baixa umidade do ar vão continuar nos próximos dias. Pelo menos, por enquanto, não há previsão de chuva. É o que você vai ver agora no mapa. Em Uberlândia vai ter sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto, mínima prevista de 17 e máxima de 31 graus. Em Estrela do Sul também nenhuma previsão de chuva. A temperatura varia entre 18 e 33 graus. A sexta também vai ser de muito calor em Monte Carmelo, com mínima prevista de 16 graus e máxima de 30. Em Ituiutaba, logo cedo, os termômetros já devem marcar 21 graus e podem alcançar 34 até o fim do dia. Nada de chuva. E em Patos de Minas, continua a baixa umidade do ar, com clima mais ameno pela manhã, mínima de 15 e máxima de 32 no meio da tarde. Mesmo sem chuva há mais de 110 dias em Uberlândia, tem muita gente reclamando de buracos em ruas e avenidas da cidade. A prefeitura tem feito reparos. Hoje, a operação passou por 5 bairros, entre eles o Centro, Jardim Patrícia e Oswaldo Rezende. A Secretaria de Obras faz um mapeamento e, em seguida, um cronograma de trabalho. Você pode fazer um chamado pelo Serviço de Informação Municipal pelo telefone 3239-2800. Estamos em tempo de crise hídrica e econômica, inclusive. Então, nada mais importante que não desperdiçar. E o comportamento de cada um de nós faz a diferença. Confira agora algumas soluções simples que vão te ajudar a gastar menos. O aviso no elevador é um sinal de mudança coletiva neste prédio. Aqui, depois de consulta prévia e ata de condomínio, a maioria dos moradores decidiu usar os medidores individuais de consumo de água, um investimento de R$ 2.600 por apartamento.
as pessoas já sabem agora e que cada um vai pagar pelo seu consumo, né? Então, mas em 90 dias dá para ver nitidamente, né, a gente traça uma curva e vê que chega a 30, 40, até mais. A gente teve condomínio que chegou a 56% de economia. Também há alternativas mais baratas para combater os gastos que quase ninguém vê, especialmente em tempo de alta de energia. E agora os condomínios podem adquirir as lâmpadas LED, que são muito mais econômicas. Normalmente aquelas bombas antigas você pode substituir por novas. Quem quiser substituir essas bombas, pode fazê-lo por aquelas de selo Procel da letra A, que são as mais econômicas. As soluções coletivas mostram um desejo comum pelo uso racional de água e luz. Mas há decisões individuais que fazem a diferença. Uma delas, bem simples, é a instalação de redutores de vazão de água. Nesta torneira, por exemplo, o fluxo caiu de 15 para 4 litros por minuto. Também há oportunidades de economia no vaso sanitário e na máquina de lavar. Ela não deve ser usada para lavar poucas peças, né? Sempre usar a máquina para lavar ela com a carga completa dela. Se ela é de 10, de 15 quilos, né? Sempre cheia. Para quem tem prédios com aquecimento solar, como qualquer ente central, tem que tomar muito cuidado com o chuveiro, porque as duchas, né? As duchas, você tem duchas aí que vão de 10 litros por minuto a 60 litros por minuto. Então, nessa época de contenção, de crise, né? Você não tomar um banho com a ducha de 60 litros por minuto dói muito no bolso, né? Decisões simples também podem impactar na conta de luz. Reduzir o tempo de uso do banho, reduzir a utilização do sistema interno, iluminação, procurar desligar a iluminação interna da casa, dentre outros procedimentos que podem ser adotados. Por exemplo, no caso da geladeira, verificar se ela está com a manutenção adequada, se a porta está bem vedada, né, para que não haja essa troca de calor com o ambiente e você perca essa energia consumida. Os gastos invisíveis aparecem ao final de cada mês. É importante começar e convencer, como fez o síndico Fernando com os medidores. Para ele, pagar menos é mais justo e valioso. No futuro, a gente está pensando em... A gente usa gás aqui no prédio. Pelo consumo da água, a gente começar a fazer uma cobrança também separada do gás que usa no chuveiro, justamente para a pessoa diminuir. Além de diminuir o gás do chuveiro, ele vai diminuir também a água que ele toma banho. Porque hoje o gás é cobrado dividido para todos. E se a gente conseguir colocar isso aí como de acordo com o consumo de água, aí a gente vai ter uma redução boa também. E assim a gente encerra o TVU Notícias de hoje. Mais informações você vê a seguir no Jornal Minas, segunda edição. Eu conto com você amanhã, às 10 para as 7 da noite. Boa noite e até lá.